Olá a todos, eu sou Mônica Santoro Haddad, médica neurologista, responsável pelo ambulatório de doença de Huntington no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Vamos falar um pouco sobre os aspectos genéticos dessa doença. A doença de Huntington, desde que foi descrita, já era sabida ser uma doença de famílias, ou seja, era preciso haver um indivíduo afetado numa geração para que outros indivíduos fossem afetados na geração seguinte. Tá? Em 1972 foram completados 100 anos da descrição da doença e nós continuávamos sabendo apenas isso, que a doença era chamada de doença autossômica dominante. O que quer dizer uma doença ser autossômica dominante? Quer dizer que ela não está ligada ao sexo, ou seja, tanto faz se o indivíduo afetado é um homem ou uma mulher, ele pode transmitir o defeito genético tanto para um filho homem quanto para uma filha mulher. Tá? Isso quer dizer autossômico. Dominante quer dizer que basta um dos genitores, ou o pai ou a mãe, apresentar o defeito genético para que essa doença possa ser transmitida. Tá? Então, não é preciso encontrar uma outra pessoa com o defeito genético para que se produza um filho com a doença. E a gente dizia também que a penetrância era completa, bastava ter o gene para que a pessoa viesse a apresentar a doença se ela vivesse tempo suficiente para isso. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, mas vamos continuar fazendo uma linha histórica que eu acho que é interessante para entender esse processo da descoberta do gene. Tá? Nessa mesma época, início dos anos 70 do século 20, se descobriu na Venezuela uma região chamada Lago Maracaibo, onde havia muita gente afetada pela doença. É uma região bem isolada geograficamente e se descobriu, aparentemente, mais de 30 gerações, na verdade, 8 gerações de pacientes com a doença de Huntington, mais de 30 casos. Tá? Esses pacientes, eles começaram a ser estudados e os americanos montaram um esforço colaborativo com a Venezuela e no final dos anos 70 eles fizeram a primeira expedição para o Lago Maracaibo. Tá? Nessa expedição foi desenhado as árvores genealógicas dessas famílias e foi colhido sangue, amostras de sangue para serem analisadas. E tão perto quanto 1983 já se descobriu aonde estava localizado o defeito genético. Então, em 1983 se descobriu que o defeito genético da doença de Huntington ficava numa região chamada braço curto do cromossomo 4. Tá? Todos nós temos 2 fitas de DNA, uma a gente herda do pai, outra a gente herda da mãe, e existem 23 cromossomos, sendo 22 cromossomos autossômicos e um cromossomo que é o X ou o Y, que vai dar o sexo do indivíduo. Tá? No 4º cromossomo, numa região que se chama braço curto, estava o defeito genético da doença de Huntington. E qual era esse defeito? 10 anos depois, em 1993, o gene foi descoberto. Tá? Essa descoberta foi uma descoberta fantástica em termos de ciência. Por quê? Porque era um tipo de mutação genética que não se conhecia até então. Tá? Isso foi chamado de uma expansão de trinucleotídeos. O que é o trinucleotídeo? O trinucleotídeo é como se fosse um bloquinho construtor do DNA. Numa determinada região, naquele tal braço curto do cromossomo 4, se viu que havia uma repetição de bloquinhos chamados CAG, citosina, adenosina e guanina, que se repetia um número variável de vezes em todas as pessoas, tanto na fita de DNA saudável quanto na fita de DNA portadora do defeito genético. Porém, nas pessoas sem doença de Huntington, esse número de repetições sempre era inferior a 36 repetições. E nas pessoas com doença de Huntington, em uma das fitas de DNA, que a gente chama também de alelo, havia um número de repetições CAG maior do que 36. Né?
Este tipo de defeito genético, que a gente chama de expansão de trinucleotídeos, se descobriu depois ser responsável por uma série de outras doenças neurológicas hereditárias, só que em outros genes. Então, a expansão de trinucleotídeos na porção, que a gente chama de porção 15, do braço curto do cromossomo 4, ela dá origem à doença de Huntington. Esse gene foi batizado de gene HTT, ou gene da huntingtina. Os genes, em última análise, eles são como se fosse o nosso código de barras, que é lido e traduzido em proteínas. E essas proteínas têm uma série de funções conhecidas ou não no corpo todo. Isso pode ser desde porque seu olho é azul, porque seu cabelo é castanho, até funções moleculares nos neurônios que fazem a gente ter um funcionamento normal. Tá? Esse gene produz uma proteína, que é chamada também de uma poliglutamina, e que foi batizada em homenagem à doença de huntingtina. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais da huntingtina daqui a pouco, mas o conhecimento deste defeito genético fez com que a gente entendesse muita coisa sobre a doença e a partir do final dos anos 90 fosse ser desenvolvido o que a gente chama de alvos terapêuticos, que em última análise acreditamos que vai levar a alguma solução para modificar a evolução dessa doença. Tá? Nós estamos agora com 27 anos da descoberta desse gene e nós sabemos algumas coisas interessantes. A primeira coisa que a gente sabe é que a idade de início da doença depende do número de repetições CAG, ou seja, quanto mais alto o número de repetições, mais cedo a doença começa. Nós temos uma forma da doença que se chama doença de Huntington juvenil, que começa antes dos 20 anos de idade e geralmente esses jovens ou crianças, eles têm mais de 60 repetições do CAG no gene da huntingtina. Tá? Então, se nós pegarmos um grupo de pacientes, a tendência é que quanto maior o número de repetições CAG, mais cedo na vida a doença se manifeste. Tá? Isto não é absoluto. Existe uma pessoa que tenha, por exemplo, 41 repetições, que pode começar antes de uma pessoa que tenha 47 repetições? Sim, isso existe. E isso intrigou os pesquisadores e levou os pesquisadores a procurarem outros genes que pudessem estar modificando a ação do gene da huntingtina. A gente chama isso de genes moduladores ou genes modificadores. Um consórcio muito grande foi feito e, a partir de 2015, se descobriu que existem pelo menos 3 genes modificadores e que influenciam a idade de início da doença. Esses genes não são possíveis de se medir, de se pesquisar comercialmente, mas isso em estudos se viu que existem 2 genes modificadores positivos, ou seja, quem tem o gene da huntingtina modificado e mais um gene modificador pode começar a doença mais tarde. Isso dá de 7 a 14 anos depois, ou seja, 2 pessoas com o mesmo número de repetições no gene HTT podem ter idades de início diferentes pela presença de genes modificadores. E existe um gene modificador negativo, que ele adianta em alguns anos, em torno de 6 a 7 anos, o início da doença. Então isso explica algumas diferenças que a gente vê na prática clínica. Tá? Agora, do ponto de vista prático, o mais importante da descoberta genética primeiro, é possível fazer o diagnóstico de doença de Huntington de uma forma absoluta em pessoas que têm sintomas e é possível que qualquer pessoa possa ser testada para saber se tem a mutação. Ou seja, uma pessoa que está em risco para a doença de Huntington, ela pode se submeter a um teste molecular, é um exame de sangue relativamente simples, isso não quer dizer que o exame deva ser feito, mas a partir desse exame ela vai obter um resultado e este resultado vai dizer se ela é portadora ou não do defeito genético. Tá? Isso tem que ser analisado com muito cuidado, por 2 motivos. Porque descobrir-se portador do defeito genético
ainda não faz com que a gente tenha um tratamento. Então, isso é uma decisão eticamente muito complicada. Você oferece um diagnóstico, mas você não oferece o tratamento. Existem guias internacionais, isso deve ser feito de uma maneira muito pensada, né, para que a pessoa realmente decida se é conveniente para ela saber do seu status genético ou não. Tá? Nós vamos comentar um pouquinho mais para frente sobre a questão de ter filhos. Bom, o que se descobriu é que a huntingtina, que é a proteína produzida a partir desse código genético, nessa localização, ela é uma proteína essencial para a vida. Ou seja, se você eliminasse a huntingtina, não se desenvolveria nenhum ser humano. Ela é essencial para o desenvolvimento do feto e na infância. Tá? Então, tem estudos com modelos de animais, por exemplo, que você anula essa proteína, ou a produção dessa proteína, e esses modelos animais, esses animais não se desenvolvem. Tá? E ela tem uma série de outras funções ainda não conhecidas. Na população em geral, nós sabemos que as pessoas que não têm o defeito genético e nunca vão ter a doença e que não vão ter um filho com a doença, elas têm 26 ou menos repetições CAG. Então, se você pede um teste molecular para a doença de Huntington, vem ali, alelo 1, tantas repetições, alelo 2, tantas repetições. Se esses dois alelos, que são as duas fitas de DNA, tiverem um número de repetições abaixo de 26, esta pessoa não tem o defeito genético, não vai ter sintomas da doença, obviamente, e não vai gerar filhos com a doença. Tá? Se a pessoa tem mais do que 36 repetições, ou seja, vem um alelo com menos de 26 e o outro com mais de 36, isso pode ser 36 até mais de 100 repetições, ela é portadora do defeito genético da doença de Huntington. Tá? A gente sabe que se ela tiver mais de 40 repetições, a tal penetrância é completa, ou seja, ela vai desenvolver a doença numa determinada idade, tá? E ela vai possivelmente gerar filhos com essa doença. O risco de um filho de um indivíduo portador do defeito genético herdar este mesmo defeito ocorre em 50% dos casos, ou seja, cada filho que vai ser gerado tem 50% de risco de herdar aquela fita de DNA com a mutação da doença de Huntington. Tá? Agora, se ela tiver entre 36 e 39 repetições, isso é chamado hoje em dia de zona de penumbra. Por quê? Porque existe descrição de pessoas idosas com mais de 80 anos, com 36, 37, 38 repetições e que não desenvolveram sintomas da doença. Tá? Então, a gente diz que essa penetrância ela é reduzida, ou seja, a pessoa tem o defeito genético, é possível gerar um filho com a doença de Huntington, porém, ela tem uma chance de que a doença não se manifeste. É muito importante deixar claro que há pessoas com 38 repetições e que manifestam a doença em torno de 40 a 50 anos de idade. Então, numa testagem pré-sintomática, a gente tem que entender que, uma vez que venha acima de 36, mas abaixo de 40, você tem uma pequena chance de só vir a desenvolver a doença se você viver muito. Mas há uma chance, por causa de outros genes modificadores e modificadores não genéticos, como estilo de vida, etc. e tal, que você desenvolva a doença numa idade igual à das outras pessoas, tá? E entre 27 e 35, porque eu falei, as pessoas que não têm a mutação têm menos de 26, as pessoas que têm a mutação têm mais de 36. E essa faixa, essa chamada faixa intermediária. Essas pessoas, em princípio, nunca vão desenvolver sintomas da doença, que a gente chama fenótipo da doença. Mas elas têm uma faixa de repetições nas quais elas podem produzir um filho com a doença. Tá? Isso ocorre porque, durante a formação dos gametas, que são as células sexuais, os óvulos das mulheres e os espermatozoides, pode haver, especialmente na formação dos espermatozoides, uma instabilidade do número de ligações, de repetições CAG. Então, um pai
que tenha 30 repetições. Ele não vai ter a doença, mas ele pode produzir um gameta, um espermatozoide com mais de 36 repetições, e aí este filho vai ser o primeiro indivíduo numa família a ter a doença. Então isso explica a doença de Huntington sem antecedente genético. Em toda família, em alguma geração, houve um primeiro caso. E esse primeiro caso, de regra geral, ele era filho de um homem, mais provável do que uma mulher, pode ser uma mulher também, que tinha um alelo intermediário, entre 27 e 35 repetições. Tá? O que a gente tem de dados em relação a isso é que, por exemplo, na América do Norte, entre 7 a 12% das pessoas não têm história familiar. Os pais são vivos, viveram muito e não têm a doença de Huntington. Tá? Eles são esses primeiros casos na família. A média do número de repetições CAG na população também da América do Norte é de 21. A gente tem que, embora esse gene seja estável, esse número de repetições pode aumentar um pouquinho de geração em geração. Então isso explica por que os casos vão continuar ocorrendo, ou seja, a doença ela nunca vai desaparecer. Por quê? Porque a huntingtina é essencial para a vida. Sem esse gene a gente não consegue ter um desenvolvimento neurológico normal, porém ela é baixa, mas na população o CAG médio ele vai aumentando ao longo de muitas repetições, de muitas gerações. E quanto mais alto esse CAG na população, maior a incidência da doença de Huntington. Por exemplo, a população americana tem muita origem europeia, branca, caucasiana, que é a origem do gene. A gente acredita que a primeira mutação aconteceu na região ali da Holanda, do noroeste da Europa. Então, ela tem essa média de CAG. Isso quer dizer que existe o risco sempre de haver uma expansão. Tá? Do ponto de vista prático, a gente tem que 25% das pessoas com sintomas, o que a gente chama de fenótipo de doença de Huntington, elas não têm história familiar. Mas isso acontece por paternidade duvidosa, por morte do genitor afetado antes de manifestar os sintomas, né? Ou por doença de Huntington juvenil, que se manifesta mais cedo do que a do próprio pai. Tá? Agora, desses 25%, realmente uma pequena população, como eu já comentei, em torno de 7 a 12%, é o primeiro caso na família. Por isso que o médico, mesmo na ausência de história familiar, diante de um quadro clínico sugestivo, ele deve testar para a doença de Huntington. Tá? Bom, a gente tem também que essas pessoas que têm entre 36 e 39 repetições, que geralmente são os primeiros numa família, né? Elas costumam começar a doença mais tarde, né? E já em torno de 40% das pessoas nos Estados Unidos começam a doença depois dos 60 anos de idade, tá? Então, é uma idade que a pessoa já teve filhos. Então, nenhuma ideia de que basta não ter filhos que a doença some. Isso nunca vai acontecer, tá? Para quem deseja ter filhos em segurança, a ciência oferece a possibilidade de fazer o que a gente chama de seleção de embriões pré-implantação. Isso é tecnicamente possível, se faz um bebê de proveta, se testa para a doença de Huntington nesses embriões e se implanta um embrião sem o defeito genético. Isso pode ser feito para quem já sabe que tem a mutação, mas quer garantir que o filho não vai ter, e para quem não quer saber também. Isso é feito às cegas, ou seja, a equipe de fertilização in vitro e de genética, ela vai garantir que o embrião implantado não tenha o defeito genético, porém, ela não vai dizer se algum deles tinha esse defeito genético, tá? E vamos falar só um pouquinho da huntingtina. Ela é uma proteína que tem no corpo todo, em qualquer célula do corpo, mas os sintomas da doença, eles são eminentemente neuropsiquiátricos, né? A gente não sabe para que essa proteína serve, mas a gente sabe que quando é produzida uma fita muito longa da proteína, então aquela expansão de nucleotídeos, ela produz uma fita muito longa de DNA,
a gente tem que essa proteína mutante é tóxica para o próprio cérebro, tá? E essa toxicidade, ela vai se acumulando ao longo dos anos. Então, o que a gente entende hoje em dia é que se você diminuir a carga da huntingtina mutante, você vai diminuir a toxicidade e vai modificar a evolução natural da doença de Huntington. Tá? E só para a gente terminar essa sessão, é sempre importante testar um indivíduo afetado para se ter certeza que é doença de Huntington. Por quê? Porque existe mais ou menos 3% das pessoas que têm sintomas de doença de Huntington, mas tem outro defeito genético, então isso é importante para o aconselhamento genético. E o aconselhamento genético, depois do teste confirmatório do indivíduo afetado, para que decisões possam ser tomadas em termos de teste preditivo e de filhos. Né? Quem já perdeu o pai ou a mãe afetados e o pai e a mãe nunca fizeram o teste genético deve saber que 2 a 3% podiam ser outras doenças. Né? Do ponto de vista prático, isso é raro, mas é importante para explicar alguns casos onde o exame vem negativo.